O tema desse semestre, que começa hoje, é esse: Receita para ser o cara. Inspirado na vida do apóstolo João, cujo legado é extraordinário e nós vamos aproveitar esse legado para tentar aprender as melhores lições. E o tema de hoje, seja o cara. Nós vamos ler, para basear a nossa reflexão, um texto do Evangelho de Mateus, está no material que você recebeu, 4º capítulo, os versos 17 a 22, por gentileza, corrija aí no seu material, 17 a 22, que diz assim: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. Andando à beira do mar de Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, o filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Até aqui. Essa é uma expressão que a gente usa no dia a dia, quando a gente quer destacar alguém. Esse é o cara. Cada um tem uma noção do que essa expressão significa, sobretudo quando a usa. Quando eu digo fulano é o cara, eu tenho razões internas, algumas das quais não foram objeto da minha reflexão mais profunda, que me levam a dizer isso. Por exemplo, a sensação de que essa pessoa, esse homem, tem um diferencial. Alguma coisa que o distingue, uma habilidade, um talento. Por exemplo, o músico cristão evangélico João Alexandre, cujo clipe estava passando aqui antes de nós começarmos. Tem uma voz e uma habilidade para tocar violão que o distinguem de quase todos nós, da maioria de nós, pelo menos. São poucos que têm essa habilidade, esse talento. Então, quando eu digo ele é cara, eu estou dizendo é difícil achar alguém que faz o que ele faz como ele. Esse é o cara do comercial. Esse é o cara do serviço de... por exemplo, um serviço doméstico que possa ser feito na sua casa, um encanador, um marceneiro. Contrata ele que ele é o cara. Pode ser o cara do esporte. Esse é o cara do time, hein? Bola no pé dele. É o diferenciado. Outra coisa, os resultados que a pessoa traz para o ambiente de que ela participa. Então, você tem lá um funcionário na sua empresa que entrega o que ele foi contratado para entregar e mais do que os outros. Então, ele é o cara. É o cara que faz acontecer. O cara que põe dinheiro para dentro do negócio. O cara que está prosperando. O cara que teve uma ideia, uma sacada e se tornou uma pessoa de milhões, de repente. Alguém olha para ele e diz assim: nossa, esse é o cara. Outra coisa, relevância. O cara é aquele cara que, de alguma maneira, tem importância no nosso meio. Esse é o cara que não pode faltar. Esse é o cara que, quando falta, a gente sente que ele é relevante. A palavra relevância indica altura, indica proeminência. Uma pessoa relevante é uma pessoa como uma montanha. Você usa para
se orientar. Se você está sem saber mais ou menos o lugar em que você se encontra, uma paisagem mais alta, um monumento, um prédio, te ajuda. Morei muitos anos em Maringá. Em Maringá, nós temos a Catedral Católica, que é um monumento espetacular, é lindíssimo. De quase todos os prédios da cidade você vê. Então, a hora que você vê a catedral, você sabe onde é o centro da cidade. Você pode estar até perdido. Você vê a catedral, você já sabe para onde você tem que rumar. Porque ela tem relevo, ela tem altura, relevância, proeminência. Ela ajuda você a se localizar. Uma pessoa relevante é uma pessoa que, de alguma maneira, nos ajuda a entender o nosso lugar no mundo. Ela nos fala sobre o papel que cada um tem. Uma pessoa relevante é uma pessoa cujo papel inspira o papel dos demais. Eu, há muitos anos, ouvi um palestrante dizendo que, numa empresa, a gente sempre tem uma pessoa que toca o tambor. E ele dizia, nunca despeça quem toca o tambor. Às vezes não é a pessoa que mais entrega, às vezes não é a pessoa que mais dá lucro, mas é a pessoa que, de alguma maneira, inspira, move, fortalece, motiva as demais. E a ideia do tambor é a ideia daquelas competições de barco a remo, em que você tem várias pessoas remando e uma pessoa tocando o tambor para estabelecer o ritmo. Essa pessoa não rema como as outras, mas ela é fundamental para que todas remem como tem que remar. Então ele dizia, nunca demita quem toca o tambor. Ah, mas ele não é o melhor resultado, mas a hora que ele sair, o resultado dos demais também cai. E quem é empresário, quem é líder, quem é supervisor, gerente, já teve experiência assim em algum momento. Outra coisa que faz o cara, o exemplo. Exemplo de caráter, honestidade, sinceridade, verdade. Exemplo de educação, cortesia, gentileza, exemplo de gratidão. Tem pessoas que são exemplo para nós. Ó, esse aqui é o cara. Passou por cada uma, mas nunca vi reclamar. É o cara. Por quê? Porque, de alguma maneira, ele me sensibiliza por ser um exemplo para mim. Outra coisa que faz o cara é admiração. Pô, eu gosto desse cara. Tem gente que a gente gosta de graça, não tem? Tem gente que fala isso para mim. E eu nunca sei se é um elogio ou se é uma ofensa. Porque quando a pessoa diz para mim, eu gosto de você de graça, ela está dizendo assim, você não tem razão nenhuma para eu gostar de você. Mas, por outro lado, eu entendo que ela está dizendo o seguinte, não é por alguma coisa que você tenha me feito, não é por alguma coisa que eu possa ter de interesse, é sincero, é puro, é tranquilo. Tem gente que a gente gosta de graça. Admira. Tem prazer de estar perto. A admiração é uma razão pela qual eu digo, esse é o cara. Ó, esse é o cara. Por quê? Porque eu gosto dele. E, finalmente, respeito. Finalmente na minha lista, né? Talvez na sua tenha outras questões. Respeito. E respeito é diferente de admiração. Porque admiração faz com que eu tenha prazer em estar com uma pessoa. O respeito não necessariamente. Inimigos podem se respeitar. Eu ouvi uma vez um sujeito falando assim, eu detesto aquele cara, mas não posso negar que ele é correto. Interessante. Isso é respeito. Respeito é a capacidade que uma pessoa tem de reconhecer o que há de valor na outra e, de alguma maneira, honrar isso. Eu respeito gente que eu não tenho, assim, afinidade, mas respeito. E eu posso dizer de alguém que eu respeito, esse é o cara. Então, veja, há muitas razões pelas quais alguém pode dizer, esse é o cara. A pergunta talvez seja, de quem que nós vamos ouvir isso? A quem interessa? Porque, às vezes, o cara é o cara para muita gente. Às vezes, o cara é o cara para pouca gente. Você que é pai, não tenha dúvidas que para o seu filho, até 8 anos, 7 anos, você é o cara. Depois dos 9, 10, você não é o cara, você é um cara. E, geralmente, a esse um cara, ele põe um outro adjetivo. Chato, mala. Na vida do seu filho, você é o cara.
Na vida da sua esposa, em tese, você é o cara. Pode ser que você já foi o cara. Pode ser que você ainda pode ser o cara. Mas ela espera que você seja o cara, continue sendo o cara. Porque é o cara que ela se apaixonou, é o cara com quem ela casou, é o cara que ela deixou a estrutura familiar para construir uma junto com você ou entrar na sua. Você é o cara. Para o seu pai, para a sua mãe, você é importante. Para os amigos mais íntimos, para o lugar onde você trabalha. Então, assim, todos nós somos o cara para alguém. O problema é que, às vezes, a gente vai perdendo essas qualidades. Ou vai deixando que elas fiquem escondidas debaixo de entulhos que vamos acumulando ao longo da nossa trajetória. Então, eu tinha um diferencial, mas agora eu já não tenho mais porque eu fiquei meio preguiçoso, meio desanimado, meio displicente, negligente. Eu dava resultado, mas agora eu estou sem ânimo, sem motivação, sem foco. Eu tinha relevância, agora eu estou mais individualista, egocêntrico, narcisista até. Eu era exemplo, mas comecei a tomar decisões que tornaram o meu caráter questionável. Eu era admirado, mas eu machuquei quem me admirava. E eu tinha o respeito das pessoas, mas, de repente, eu fiz por merecer perder isso. Então, ser o cara é alguma coisa que não se sustenta por si só. Muita gente que nós conhecemos foi o cara em algum momento e depois não era mais. E todo mundo se esqueceu. Então, assim, eu não estou falando sobre você ser melhor que os outros. Eu não estou falando aqui sobre você se orgulhar de você. O cara não é sobre vaidade, não é sobre fama. O cara é sobre como a gente pode desenvolver as marcas, as qualidades de uma pessoa que pode ser o cara para alguém, manter-se como cara para alguém e o alcance dessa postura em que se é o cara. Nesse sentido, eu quero ser o cara. Eu quero ser o cara que, de alguma maneira, faz diferença na vida de outros caras. Essa talvez seja a motivação do nosso tema aqui. E aí, quando eu olho para a vida de João, o apóstolo, eu posso dizer com toda tranquilidade que João era o cara. E João era o cara porque ele tinha tudo isso, diferencial, era exemplo, tinha o caráter, relevância, os relacionamentos, admiração e respeito. João era o cara. E o legado de João, que nos permite dizer que era o cara, é alguma coisa bastante impressionante, a gente considerando que estamos falando de um sujeito que viveu há mais de 2000 anos. Por exemplo, o que a gente sabe sobre João? Que ele foi o apóstolo mais novo de Jesus. Ele foi chamado por Jesus, ele devia ter algo em torno de 24 anos de idade. Então, assim, enquanto muita gente, na época de Jesus, nem se preocupava em viver uma vida adulta, porque na época de Jesus, a fase adulta, madura, era considerada a partir dos 30 anos. Tanto que você vê Jesus começando o seu ministério aos 30 anos. Os 30 anos eram considerados a idade em que um homem estava pronto. Pronto. 30 anos você tem que estar pronto. Você não está pronto aos 30 anos, não vai estar pronto aos 31 nem aos 32, porque o problema não é o tempo, o problema é você. Então, 30 anos é a idade assim que os homens mais velhos param para ouvir um homem mais novo. Tem 30 anos, já pode falar. Não tem 30 anos, espera mais um pouco. Hoje a gente vive numa sociedade que a molecada de 15 está falando mais que nós. E eu já contei aqui a história de quando eu tinha 20 anos e meu pai um dia me chamou e falou assim: Marcelo, você quer ser feliz na vida? Ouça os caras de 40. E eu entendi isso, falei, é verdade. Eles viveram o dobro do que você viveu. Eles passaram por coisas que você não passou ainda. Eles estão lá na frente, mas eles são novos ainda. Ouça os caras de 40. Meu pai já tinha 50 quando ele me falou isso. E eu falei, vou ouvir os caras de 40. E eu ouvi os caras de 40.
Conheci um cara de 40 anos e eu queria saber o que ele tinha para dizer. Aí eu fui vivendo, casei, me fiz profissionalmente, cheguei a alguns lugares, montei a minha empresa, publiquei meus livros. Aí um dia, passando por uma situação de dúvidas, de incertezas, de instabilidade naquilo que eu fazia, eu decidi contratar uma consultoria. E aí alguém me indicou uma consultoria, falou que os caras eram bons para eu ouvir os caras. Vieram os caras aqui, tudo 20 anos. Aí eu entrei em crise, entendeu? Porque quando eu tinha 20, meu pai disse, ouça os de 40. Aí eu tinha 40, alguém me disse, ouça os de 20. Eu falei, eu perdi o time. Quem que me ouve agora? Na época que eu tinha 20, eram os 40 que falavam. A hora que eu tenho 40 é os de 20. Você já sentiu que você está fora da época? Então, assim, na época de Jesus isso não aconteceria. Você tem 30 anos, você não pode falar. Só que João foi chamado aos 24. João era o cara precoce. Esse negócio de ser precoce é um barato porque todo avô acha que seu neto é precoce. Já percebeu isso? Eu pergunto para um avô, como é que está seu neto? Já está falando, é precoce. É mesmo? Quantos anos tem? 8. Oh! Para todo avô, o neto é precoce. Faz tudo rápido. João era precoce. 24 anos, ele já serve para ser discípulo e apóstolo. Bom, né? Outra coisa sobre João. O apóstolo mais longevo. Os apóstolos morreram tudo na base do assassinato, da condenação, execução. O João foi exilado em Pátimos, com mais ou menos 90 anos de idade. Ou pelo menos foi liberto de Pátimos com essa idade. E foi na ilha de Pátimos que ele recebeu a revelação do Apocalipse. Então você veja, o sujeito começou muito cedo e mesmo muito tarde, ele ainda é o cara. Todos os apóstolos morreram, confusão no mundo, a igreja está sendo perseguida, Deus quer falar uma última vez com um sujeito para pôr um último livro na Bíblia Sagrada. Quem que ele escolhe? Quem que é o cara? João. E aí João sobrevive à ilha de Pátimos, onde ele estava preso, exilado, volta para Éfeso, onde ele morre aos 94 anos de idade. Então você veja que a longevidade não apenas em extensão, mas em relevância. 90 anos de idade, o cara está entregando ainda algum resultado para o mundo. Outra coisa sobre João, um dos líderes da igreja cristã nascente, junto com Pedro e com Tiago. Pedro era o principal, mas João faz parte do grupo de 3 que são requisitados para tudo. Sujeito novo, porque quando a igreja começa, João tem alguma coisa perto de 27, 28 anos, pessoal. Pedro é mais velho, Tiago é mais velho, João é novo. E ele já é um dos líderes do maior movimento que a história vai conhecer em termos de adesão voluntária. Outra coisa, ele se torna o 3º maior escritor do Novo Testamento em quantidade de versículo. Você pega o Evangelho de João, as 3 cartas de João e o Apocalipse, tem 1.500 versículos quase. Perde para Paulo, com 1.800 versículos, e para Lucas, com mais de 2.000 versículos. Porque Lucas escreveu Lucas e Atos. Agora, se você pegar a quantidade de textos diferentes, aí João vai para segundo, porque ele escreveu 5 textos diferentes e Lucas 2. O apóstolo Paulo fica em primeiro porque escreveu 13. Então, assim, um sujeito, não só que era importante pelo que falava, era importante pelo que escrevia. Razão pela qual ele continua falando mesmo depois de ter morrido. E o que eu acho mais bonito na vida de João, que se você perguntasse para Jesus quem é o cara, ele diria, é esse cara aqui, ó, João. Porque é assim que a Bíblia fala de João, o discípulo a quem Jesus amava.
3 textos no Evangelho de João se referem a João como discípulo a quem Jesus amava. O cara. Jesus amava todo mundo. Jesus amava até os canalhas. Jesus amava os seus discípulos especialmente. No próprio Evangelho de João diz que Jesus, tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Então não é que Jesus amava uns e não outros. É que a João ele amava de um jeito especial. João era o cara. Aos olhos do mestre, João era o cara. Jesus queria alguns discípulos mais perto deles, era Pedro, Tiago e João. E João era o cara. Porque a Bíblia vai falar de João e diz, é o discípulo a quem Jesus amava. Aí deixa eu dizer uma coisa para você. Uma coisa é você ser o cara para o seu filho. Uma coisa é você ser o cara para a sua esposa. Uma coisa é você ser o cara para os seus amigos. Uma coisa é você ser o cara para um grupo grande de pessoas na sua cidade. Agora pense você ser o cara diante do mestre. Porque o mestre é o cara. Quem que é o cara? Jesus. Com todo respeito. Ele é o cara. Mas se pergunta, ele diz, é João. É uma coisa incrível isso, né? João, discípulo a quem Jesus amava. Porque Jesus certamente deve ter falado isso várias vezes. Por isso que a Bíblia registra. Então, tudo isso eu acho que é um cara com quem a gente pode aprender. Aprender o quê? O que eu e você podemos fazer para ser o cara. Eu quero ser o cara também. E aí, com esse texto que nós lemos, que é o quê? O chamado de João. É só o chamado dele. Você viu, só tem uns poucos versículos aqui, é o chamado dele. Ele era pescador, junto com seu irmão e seu pai, Zebedeu, o velho Zebedeu. E aí, um dia, Jesus chamou Pedro e André, que também trabalhavam na pesca. Alguns acham que todo esse grupo era de sócios. E eles iam até bem na pesca, porque tinham empregados, tinham barcos próprios, numa época que era muito sofrida. Jesus chama Simão e André, que vem, e aí, na sequência, chama Tiago e João. Por chamar Tiago e João, e a Bíblia mencionar Tiago e João, denota que o Tiago era mais velho, porque a Bíblia coloca, em geral, os mais velhos primeiro, ou os mais proeminentes. E Tiago era de personalidade muito forte, o que não faz a gente se enganar sobre a personalidade de João. João, pelo jeito, também tinha personalidade forte. Tanto que Jesus batiza os dois de filhos do trovão. Porque tem gente que troveja, né? Tem gente que é brisa, eu sou brisa. Tem gente que é chuva. Agora tem gente que é tempestade. Por onde passa, faz confusão, faz barulho. Filhos do trovão. O nome que Jesus deu para Tiago e João. Mas Tiago era mais velho. Tiago, quando a igreja surge, é o que fala mais forte, é o que intimida. O próprio Pedro tinha medo de Tiago. Foi Paulo que percebeu isso. Num dia que eles estavam lá na casa de alguém, Pedro estava junto, eram gentios, ou seja, não judeus, e o Pedro estava de boa. O duro é que está gravando. Bebendo caipirinha, jogando um truco. O Pedro estava de boa, fazendo o que os gentios faziam, diz a Bíblia, brincadeira à parte. E aí chega Tiago com alguns outros e o Pedro dá uma dissimulada. Aí se afasta, a caipirinha longe, né? Começa a falar que o jogo não é de Deus. Aí o Paulo percebe e fala assim, Pedro, você é hipócrita. Paulo dá uma chamada no apóstolo Pedro. É um dos textos que Paulo registra aos Gálatas. Eu chamei a atenção de Pedro na cara dele, porque ele estava um antes de Tiago chegar e virou outro depois que Tiago chegou. Por quê? Porque Tiago, de alguma maneira, intimidava até Pedro. Mas João ele não intimidava. João também é filho do trovão. Então, assim, João era uma figura forte. Trabalhava com o pai, era pescador, talvez era sócio do André e do Simão, também do Tiago e do seu pai Zebedeu.
E esse texto que nós lemos é o chamado do João. E nesse texto, a gente aprende 3 lições sobre o que a gente pode fazer para ser o cara. O que eu e você precisamos para ser o cara. Primeiro, eu amei essa foto. O irmão que mais parece esse aqui não veio hoje. Coragem para mudar o que precisa ser mudado. E eu amei essa foto por causa desse senhor com o celular, a camiseta, o jeitão mais jovem, a ideia de não é porque você envelheceu que você não pode se atualizar. Mudar o que precisa ser mudado. O João é pescador, o João tem uma empresa, o João é sócio do irmão e do pai, o João tem uma vida. Mas ele ouve Jesus falando. E o texto que nós lemos nos dá a pista do que Jesus estava falando. Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Ou seja, arrependimento, o que significa? Você, de alguma maneira, se sensibilizar em relação ao caminho que você estava fazendo e aceitar o desafio de fazer outro. Por isso que o arrependimento segue-se a conversão. A palavra conversão, ela ficou confusa nos nossos dias porque ela indica uma adesão religiosa. Mas no mundo da Bíblia, a conversão é o que a palavra sugere, fazer meia volta. Eu estava indo nessa direção, eu ia me complicar, eu ia me destruir, eu ia para o inferno e eu resolvi fazer meia volta porque esse caminho não me interessa mais. Não é sobre aderir ou não aderir a um movimento religioso, é sobre fazer meia volta na vida e parar de ir para onde se ia para ir para onde se tem que ir. O João entende essa mensagem, arrependam-se, o reino de Deus está próximo. E aí quando Jesus diz, venha, ele larga tudo e vai. Por isso que a minha ideia é coragem para mudar o que precisa ser mudado, porque não necessariamente o que João mudou é o que eu e você precisamos mudar. Talvez você não precise deixar o seu barco, a sua sociedade, talvez. Mas certamente você sabe o que em você precisa ser mudado. Que meia volta você precisa fazer, que caminho não está legal. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos qual caminho não está legal para nós. E que meia volta nós precisamos fazer. Mudar o que precisa ser mudado no trato com os filhos. Pô, você está vendo que seu filho está se afastando de você e você dele. Tem que fazer meia volta, cara. Esses dias eu atendi um pai que falou assim, mas eu estou muito magoado com meu filho. Eu falei, sabe como que a gente chama isso? Ele falou, como? Inversão de papéis. Você é o adulto, ele é a criança. Você tem vivência, ele ainda está aprendendo. Você deve dar, ele precisa receber. A Bíblia Sagrada diz isso. Os pais entesouram para os filhos e não os filhos para os pais. Nós estamos vivendo uma geração em que os pais, com crianças pequenas, já estão esperando receber de volta o grande sacrifício de ter gerado um filho. A mãe já quer que o menino de 5 anos seja o amor da vida dela, preencha as lacunas dela, resolva as carências dela. O pai quer que o menino com 12 anos já realize os sonhos que ele, pai, não conseguiu realizar. A Bíblia diz, o pai tesoura para o filho, é você que passa para ele, não ele que passa para você. Ele vai passar para os dele, e assim a vida vai seguir saudável. Mas meu filho não pode trabalhar, pode, assim como João trabalhava com Zebedeu. Mas é Zebedeu que investe na vida de João, e não João que investe na vida de Zebedeu. Não dá mais para pai ficar tirando cabo de guerra com o filho na área emocional. Uma vez eu disse para um homem que me procurou porque não conseguia se relacionar com o filho, eu disse, solta essa corda, pelo amor de Deus, fica o filho puxando de um lado, você puxando do outro, 2 crianças brincando de cabo de guerra. Solta esse raio dessa corda. Você sabe o que precisa mudar na sua relação com as pessoas, com a esposa. Pô, é grosseria o tempo todo, palavra maldita, ofensa. Você sabe que isso tem que mudar.
Fazer meia volta. No trabalho, desonestidade, mentira, faz meia volta. Tem que fazer meia volta. Mudar o que precisa ser mudado. E todos nós sabemos o que precisa ser mudado na nossa vida. Ah, mas eu não consigo. Ok, talvez precise de ajuda. Já tentei de tudo. Mentira. Nunca ninguém tentou de tudo. Ah, eu já tentei. Mentira. Já tentou morrer? Ah, tentei, mas não consegui. Então não tentou direito. Brincadeira, mas a verdade é que não tem quem já tentou de tudo na vida. Não existe. Porque tudo é muita coisa, gente. E assim, enquanto eu não consigo, eu continuo tentando. Eu não posso desistir da minha vida. Eu fiz uma palestra uma vez sobre ansiedade, em que eu disse que viver é como estar num hall com 200 portas, 200 pessoas e receber um molho de chave com 200 chaves. Aí você escolhe uma porta. E cada um escolhe uma porta. E a brincadeira é passar para o outro lado o mais rápido possível. Assim que toca o apito e começa a brincadeira, o grupo de gente se divide em 3. Primeiro grupo, o grupo insuportável, irritante, que a gente odeia, dos caras que abrem na primeira chave. Não é possível. Tem 200 chaves. O cara pegou a primeira e acertou. Você nem entendeu a brincadeira ainda. E o cara já abriu. Você fala, não é possível. Mas esse é o primeiro grupo. Infelizmente, tem esses caras. Segundo grupo. Os caras, como eu, como você, que somos neuróticos, que vão fazer um esquema das chaves. Vai começar aqui, depois desce vem essa. Pode ser que abra só na 200ª. Mas vai abrir. Agora, o terceiro grupo é engraçadíssimo. O terceiro grupo é o cara que se desespera, porque ele vê o primeiro grupo entrando. Ele pega uma chave, põe, tira, pega outra, põe, tira, pega outra, põe, tira, pega a mesma, põe, tira, pega a mesma de novo, põe, tira. Ele começa a dizer, a minha não funciona! A minha tá quebrada, eu não tenho a chave certa. Já tentei todas. Aí assim, o que você vai falar pro cara? Às vezes tem que parar com as suas chaves lá, ó, pega aqui, vai uma de cada vez. Ah, mas vai demorar muito. É o jeito. Mas ninguém já tentou todas as chaves. Ninguém. Porque uma abre. Uma abre. Então, mudar o que precisa ser mudado é entender que muitos dos nossos problemas começam a se resolver quando a gente começa a mudar. O Spencer Johnson diz isso no livro Quem Mexeu no Meu Queijo. Nada melhora até você mudar. Segundo, humildade para somar ao que você deve ser somado. O João não é o principal em nenhum momento na Bíblia Sagrada, a não ser quando a Bíblia diz que ele é o discípulo a quem Jesus ama. Mas em todos os demais textos, ele aparece depois de Pedro e depois de Tiago, no mínimo. Sabe quando que eu e você vamos ser o cara? Quando a gente parar de se preocupar em ser mais do que os outros. O chamado de João é para ser coadjuvante. Qual o problema? Ser coadjuvante de Jesus, de Pedro, de Tiago, tá top. Às vezes tem gente que prefere ser rei do condado do que ser príncipe do império. Porque só pode ser o principal. Aí acaba ficando isolado, sozinho, ninguém consegue conviver. Por quê? Porque a pessoa se acha. Uma coisa sobre o cara é que o cara não se acha. Quem se acha não é o cara. Quando eu falo esse é o cara, geralmente o cara diz assim, oh, o que é isso? Quando o cara quer ser o cara, o outro fala assim, esse cara se acha. Ó o cara. E ó o cara se achando. Aí o cara vira o contrário do que ele gostaria. Humildade
para ser protagonista, coadjuvante. Às vezes até em casa, um homem pode ser coadjuvante. Coadjuvante na vida de um filho para ensiná-lo. Filho, ó, faz você, o papai vai estar aqui para auxiliar, mas não vai fazer no seu lugar, porque senão você não vai aprender nunca. Coadjuvante na vida da esposa, bem, hoje eu vou te ajudar a lavar a louça. E sem reclamar da quantidade de detergente que você usa. Ser o coadjuvante entre os amigos, não é toda vez que você precisa aparecer. Aqueles amigos que precisam aparecer sempre, e aí você fica torcendo para não vir os dois juntos, senão eles vão brigar. Porque um quer aparecer mais que o outro. Uma vez um amigo falou assim para mim, rapaz, quando eu vou convidar os amigos em casa, eu tenho que decidir se levo o fulano ou o Beltrano, porque se levar os dois vai dar pau. Porque um quer aparecer mais que o outro. Sem humildade, ninguém é o cara. Uma verdade sobre o cara é que o cara é humilde. Terceiro, sabedoria para viver a vida como Deus quer que ela seja vivida. Esse cara não é Deus, tá? Viver a vida como Deus quer. Olha como o texto que nós lemos termina. Que eles deixaram imediatamente o barco e seu pai e seguiram Jesus. Olha que forte essa afirmação. Passaram a andar por onde Jesus queria que eles andassem. Sabedoria para viver a vida como Deus quer que ela seja vivida. Por quê? Porque eu não sei tudo. Eu preciso de direção, preciso de foco. O cara é o cara, sobretudo, porque ele aprende, porque ele cresce. O cara nunca se sente pronto. Se você quer ser o cara, entenda o que eu vou te dizer aqui hoje, você nunca vai estar pronto. Nunca vai ser perfeito, nunca vai poder dizer, cheguei onde eu queria, não tenho mais nada para mudar, mais nada para aprender, mais nada para fazer. Não tem esse dia. Por quê? Porque quanto mais a gente é o cara, mais a gente tem compromisso com o legado, com a relevância, com o exemplo, com o resultado, com os valores, com o caráter, com a admiração de quem nos admira, com o respeito de quem nos respeita e a gente respeita também. Sabedoria. Então, se eu posso dizer para você hoje o que vai fazer de você o cara, não é que isso seja tudo, é só o começo da nossa conversa aqui. Mas eu ficaria com essas 3 palavras. Coragem. Por que coragem? Porque vai precisar mudar o que precisa ser mudado. Humildade para somar, onde você deve somar. Aqueles a quem você deve ser somado. Que às vezes você vai ser o cara ajudando alguém a ser o cara também. E sabedoria. Não para viver do seu jeito, mas para viver a vida que Deus quer que você viva. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A minha dica de sabedoria hoje, e eu vou tentar fazer uma toda terça-feira para a gente refletir, é uma frase de Sófocles. Sófocles que escreveu a Antígona, Edipurei. Essa frase está na Antígona. É a frase da personagem Hermon. Para o homem, ainda que seja sábio, aprender continuamente e ser flexível não é vergonhoso. Olha a profundidade disso. Para o homem, ainda que seja sábio, aprender continuamente e ser flexível não é vergonhoso. Observa que nas torrentes de inverno, as árvores que cedem salvam os ramos, enquanto as que resistem sucumbem, arrancadas as raízes. O bambu não é tão forte quanto o carvalho, mas o bambu é flexível. Dificilmente o vento derruba um bambu. Agora, o carvalho, se não tiver uma firmeza poderosa, ele tomba. Aqui no norte do Paraná, quando venta, as árvores caem, porque não tem força para resistir aos ventos. Assim é um homem. Se ele é flexível, ele até enverga, mas não quebra.
não tomba, não cai. Mas se ele é rígido, intolerante, intratável, quando o vento vier mais forte, ele não dá conta. Isso é coragem para enfrentar a tempestade, isso é humildade para ser flexível, isso é sabedoria para voltar para a posição depois de passar do pior. Resiliência. Enfim. Estamos só começando o nosso curso para nos tornarmos os caras. E uma coisa eu vou dizer, os que forem aprovados no final, suas esposas vão gostar mais de vocês. Os que não têm esposas vão arrumar. Ó, promessa é dívida, hein? Depois vai vir gente falando assim, você falou, tá errado. E eu vou falar, não lembro. E os nossos filhos vão aprender muito mais com a gente. Vai ser muito legal. Vamos ficar em pé para mais uma oração e encerrar?